Olá, pessoal. Boa noite. Começando a última live da semana. Eu tô me ajustando aqui. Última live da semana sobre marketing. O Vitor já entrou. Oi, Vitor. Hoje a live vai ser muito especial. Vai ser legal hoje. Deixa eu convidar o Vitor aqui. Marketing médico. Sejam bem-vindos, doutora Cecília, bem-vinda. Pessoal da Max Total Gestão. Oi, Vitor! Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Sejamos bem-vindos, né? Sejamos Apresentando. bem-vindos! Vamos. Prazer, enfim, Prazer, bater esse papo aí Vitor. contigo, Vai parabenizar ser... pelo projeto e tudo mais. Obrigada. Boa noite, doutora. Já vi que a doutora deu uma boa noite aqui pra gente. Bom, hoje é a última live da semana, né? Nesse projeto onde eu estou falando de vários pilares da gestão. O marketing, sem dúvidas, é um dos principais, né, Vitor? E eu estou aqui com a presença do Vitor, que vai trazer para a gente as tendências do marketing médico. Eu já recebi muitos retornos, muitas mensagens. O pessoal está bem empolgado para essa live, Vitor. Ah, que ótimo. Espero ajudar e corresponder. E esse projeto, durante toda a semana, você fez uma live, né? Essa semana foi a live de LGBT, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, telemedicina, né? A gente fez também sobre processos, tudo da área médica, todos os especialistas da área médica. Eu falei com um médico gestor, que tem um canal também, o Dr. Laércio Guerra. E semana que vem tem o Dr. Alexandre Amato do Reembolso Médico, tem o Altair da Contabilidade, vai ter todos convidados muito especiais, como você. Olha só que interessante. O Amato já foi meu aluno, acho que em 2014, se eu não me engano, ou Ai, que 2013. A gente sempre legal! troca figurinha. E ele é muito Mas respeitado até olha, na área off, né? O pessoal gosta muito dele, quem conhece ele pessoalmente. é Manda um verdade. abraço, E mano. eu confesso para você que quando eu divulguei a live, muitos médicos e alguns médicos que também já trabalham comigo te conhecem. Então, Olha, achei muito legal. Já é conhecido por muitos aí, né, Vitor? é muito tempo de trabalho. Não É sei se é bom o verdade. trabalho, não sei se o trabalho é bem feito, mas é muito tempo de trabalho. Então, Claro que ser é. conhecido eu sou, agora eu não sei se bem ou não. Ótimo. Bom, eu acho que assim, você pode até já dar uma introdução para a gente do assunto, da importância desse assunto, né, Vitor? Exato. Quando tu me convidou para fazer esse bate-papo, a gente pensou em o que falar, né? A gente definiu falar sobre algumas tendências que provavelmente, algumas delas, não digo que todas, não quero ser pretensioso, mas algumas delas muito provavelmente estará presente nos próximos meses ou talvez nos próximos curtos anos aí, muito provavelmente em muito consultório médico. Eu até, eu até tenho um canal no meu podcast e eu publiquei um conteúdo muito parecido há mais ou menos 11 meses, que eu falava sobre algumas tendências que eu via que ia acontecer na área, e aí eu fui reescutar para bater esse papo aqui, eu vi que algumas já estão acontecendo. Uma delas eu falei, ó, vai ser uma tendência, médicos começaram a fazer lives quase que diariamente. Eu assisti. Por conta da pandemia aconteceu a Na hora live. que eu assisti, eu falei: olha, gente, ele falou exatamente o que está acontecendo agora. Eu pelo menos eu anotei seis. Aquele episódio era 15 tendências, seis delas em alguns meses estão acontecendo. Então, hoje a gente vai Sim, tentar não só prever, mas pelo que eu vejo que anda caminhando, como é que anda caminhando o mercado aí, principalmente para quem tem consultório próprio, e vamos tentar, e aí eu jogo um pouquinho da minha experiência, você complementa com a sua, tentar mostrar para o pessoal como que isso pode acontecer e afetar os consultórios deles. E aí, no com processo certeza. todo de um consultório, o marketing está cada vez sendo um assunto mais falado, né? E eu tive, não sei se a honra ou o pesadelo no começo de introduzir esse tema
para a classe de uma maneira mais ampla, porque antes quase não se falava em marketing, quando a gente falava eram muitas críticas. Eu me lembro até hoje que eu recebi um e-mail em 2012, quando eu gravava vídeos, eu recebi um e-mail assim, doutor fulano de tal. Eu ia feliz para ler, para ver se queria fazer um curso comigo, se era um projeto de consultoria, alguma coisa, e geralmente era uma crítica muito forte, geralmente era um médico mais já estabelecido há anos, que falava onde já se viu. Eu achei, talvez seja um dos vídeos que eu tive o desprazer de ver nos últimos anos, foi o seu falando de marketing, a medicina não precisa disso e coisas do tipo. E a gente viu que a bomba estourou em meados de 2014, 2015, quando começou, quando aquelas universidades que abriram há alguns anos começaram a formar essa mão de obra gigantesca e aí não teve como segurar. Então a gente teve uma enxurrada de novos médicos no mercado, aquele que tinha plantão seguro já não tinha esse plantão tão seguro assim, quem tinha consultório já viu um concorrente aqui, outro ali. Aí vieram as clínicas populares que começaram mesmo em 2015 a ficar muito forte, apesar de já ter em São Paulo e eu ter participado até de projeto há muito tempo, quase uma década, mas começou a ficar muito forte com o doutor consulta, e aí começou a pipocar em todas as cidades, e querendo ou não, a clínica popular tira muito paciente ali do consultório, e aí praticamente com essa revolução que o mercado obrigou consultórios e clínicas agora se atentarem que marketing não é um assunto antiético e muito menos ruim para o negócio de qualquer pessoa. Porque, querendo ou não, você tem um negócio e o marketing é importante. Então eu passei a não receber mais esses e-mails, por isso que eu falei que era um pesadelo no começo. Mudou Porque era completamente só o crítica. cenário. Exatamente. Hoje em dia, antes eu recebia assim, de cada 10 comunicação que eu recebia, 9 eram de críticas. Hoje, cada 10 são de elogios ou perguntas ou curiosidades e tudo tipo. Então a gente pôde ver que houve uma mudança. O que eu vejo, assim, mudou completamente a visão do marketing, né? A gente está no momento, esse momento é o momento do marketing, mas eu vejo que ainda existe muito receio parte do profissional, do médico, de como lidar, de como divulgar, né? Para não ferir, de repente, é porque cada um tem um perfil, né, Vitor? Mas para não ferir, assim, eles se preocupam muito com a imagem deles, com a credibilidade deles. E eu sempre digo que sempre tem um jeitinho que vai dar certo, né? Não é igual para todo mundo, né, Vitor? Ah, não, com certeza. O que é que muita gente se apega ao pejorativo da coisa ou a pior imagem é o que se apega. Então eu vou me apegar àquele médico blogueiro que fica fazendo selfie com um biquinho e tira foto sem camisa com um cachorro o dia inteiro na piscina. E aí vem, eu não quero ser esse tipo de médico, não quero fazer marketing. Tá, você está se apegando a um extremo e falando que você vai Isso. deixar de fazer uma coisa importante porque tem um extremo ali do outro lado. É lógico que você tem que fazer de acordo com o seu limite, de acordo com aquilo que você acredita, mas não se apega aos extremos. Do mesmo jeito que tem esse sujeito que faz esse marketing, que em alguns pontos não é nem antiético, porque não está escrito no manual de publicidade médica que o médico não pode tirar uma foto sem camisa e publicar no seu Instagram pessoal. Não está escrito. Mas por outro lado, a gente sabe que, apesar de não ser antiético perante ao CRM, é uma imagem que a maioria não quer mostrar, até porque tem ali um nome, uma bagagem para zelar e tudo mais, e não quer ser esse tipo de conteúdo que vai direcionar ali o Instagram dele. Tudo bem, então eu Perfeito. É concordo que se ele não é quer. perfeita essa colocação. É que ele vê o outro, né? E aí fica preocupado, né? Com a É, mas, postura, digamos assim. mas é o que eu sempre penso. A gente sempre vai ter bons exemplos e exemplos ruins. Se a gente pegar o exemplo ruim para justificar a nossa falta de ação, então eu sou médico, eu não quero fazer marketing porque eu não quero ser um blogueiro, porque ó, olha só aqueles ali, são blogueiros. Tá, mas você está pegando um exemplo ruim. Pega os exemplos bons, siga os exemplos bons. Então não simplesmente é separar. Só que eu vejo que muitas vezes esse tipo de desabafo, não quero fazer porque eu não quero parecer assim, não, isso não é para mim porque eu não quero ficar mal falado. É mais uma proteção para quem realmente não entende do assunto, para quem realmente tem um receio, para quem acha que já está ultrapassado, que não vai conseguir lidar com a tecnologia, então é mais uma desculpa que pode dar. Sendo que quem estuda a fundo e quem faz, por exemplo, quem faz um curso meu, quem procura vocês, com certeza vai ter um direcionamento que é muito diferente, entendeu? Do que essa questão sensacionalista da coisa. Então já começa Sim, por é aí. isso mesmo. Não utilizar isso como desculpa.
Eu acho que durante muito tempo o médico teve muitas desculpas na mão. E desculpas pertinentes, não tenho tempo, já Que é a tenho mil e um principal. empregos. Mas não tenho tempo, tenho mil empregos, tenho um nome a zelar, tenho isso, tenho aquilo, tenho isso, aquilo. Mas enquanto você está dando desculpa, tem sempre alguém colocando no ar muitas coisas e roubando seu paciente, literalmente. Então, bora Eu acho que agir. assim, hoje você vai trazer para a gente as tendências que já vai mostrar esse outro lado de como você pode fazer e como isso como pode mudar o seu negócio, porque a gente tem que ter essa visão de negócio, né? O consultório da clínica como uma empresa. E eu acredito que essas tendências elas estão totalmente ligadas a isso, né, Vitor? Exatamente. Se você quiser, eu até fiz uma colinha aqui, porque são Vamos 11, né? lá! Olha só, eu acho que a primeira tendência, você já até falou sobre ela em uma das lives, pelo que você acabou de falar para mim aqui, os assuntos, mas é o que eu vejo que está acontecendo cada vez mais. Se a gente pegasse um consultório médico desses de bairro, consultório menor, não uma clínica grande, quando eu comecei, há 11 anos, você ia notar que praticamente não tinha processo para nada. Então, a forma como a atendente, a secretária atendia o telefone um dia era de um jeito, a forma como a recepcionista tratava o paciente e entregava o formulário para ele é de outro. A pessoa saía ali ao terminar a consulta, a forma que ele era abordado era de um jeito. Então, assim, não tinha uma continuidade, não tinha nada de padronizado, nada. Então, eu vejo assim, ó, a primeira questão que está muito ligada a marketing, se a gente for parar para pensar, é ter processos dentro de um consultório. E quem trouxe esses processos? As clínicas populares. Porque para eu ser uma clínica popular, geralmente eu tinha que franquear essa clínica popular, as grandes, né? Eu tinha que franquear ou abrir várias unidades, e para eu abrir várias unidades eu precisava ter processos ali dentro. E processo não é coisa de outro mundo não, tá? Processos assim do tipo, toda vez que um paciente envia, doutor, qual que é o preço da sua consulta no seu Instagram? Você responde ele como? A maioria me diz o seguinte, depende, se eu já conheço ele, eu falo se ele está bem ou não, se eu não conheço, de vez em quando eu falo que a secretária vai entrar em contato, de vez em quando eu falo o valor, ou seja, pequenas coisas que se você tivesse um processo que é básico, esse paciente já é nosso paciente ou não? A primeira pergunta, não, então é essa mensagem que a gente envia. Uma Porque padronização, né, Vitor? padronização, então, é processo para as coisas do dia a dia. Então, pronto, eu vou enviar essa mensagem. O paciente já me conhece, então é esse tipo de mensagem. O paciente ligou no consultório, é paciente já de retorno, é esse tipo de comunicação. Paciente que está indeciso, é esse outro tipo de comunicação. Tá, o paciente saiu da sala do consultório, vamos captar depoimento dele. Como que é o approach da secretária? Como é que ela atende? Como é que ela oferece o serviço? Entendeu? Então tem que ser criados esses processos, e na minha opinião, quando a gente trabalhava muito, principalmente nessa questão de marketing de experiência, era o seguinte, aquilo que eu não posso mensurar, eu não posso melhorar. E só com o processo eu consigo mensurar, porque eu coloco ali, em cada processinho, que é básico, ó, doutor, quanto custa a sua consulta? Se eu tiver um processo para responder isso com uma frase que vai desencadear mais uma, mais uma, mais uma, dependendo da resposta dele, eu consigo ver qual frase que não dá certo, onde que é o gargalo, e eu começo a melhorar as minhas ações. Então, eu já vi que já está tendo um movimento, já está acontecendo um movimento nos consultórios de se criar esses processos para praticamente todos os assuntos ali do dia a dia. Então essa é a primeira A essa é a primeira importância do tendência. processo, da padronização, do direcionamento da sua equipe, né, nessas respostas. Exato. E processo é como um todo. Inclusive, quando a gente fala da equipe, inclusive o médico. Olha só, teve um curso que eu fiz, que na minha opinião, assim, é o que eu acho mais brilhante de todos, tirando o médio celebridade, que é o mais completo, chama Gatilhos do Agendamento, que é um curso de vendas. Como aplicar gatilhos mentais na venda de consultório médico. São 42 gatilhos, 42. Nossa, que Para cada legal. gatilho desse, eu ensinei um processo. Quando o paciente chegar no consultório, você não vai utilizar esse gatilho de escassez, por exemplo. Você não vai utilizar o gatilho do sonho, você não vai utilizar, então, cada gatilho tem um nome. Por exemplo, gatilho de empoderamento, é só no final. Agora, quando ele chegar, gatilho da reciprocidade, aí eu explico X gatilhos. Eu falo, tá, para utilizar esse. Quando o paciente falar isso ou quando você estiver nessa situação que você vai aplicar. Ou seja, isso é um processo. Você entendeu? Coisas Sim, que na área médica a gente acha que são. A gente consegue, de alguma forma, lidar com isso no dia a dia, sem processo nenhum. Eu consigo vender lá, eu improviso na hora. E não é improviso. Quando você tem uma empresa, não é mais improviso. Entendeu? Então, essa é a questão do processo. perfeito. Aí, segundo ponto
que eu vejo que é um padrão que vai começar a acontecer. Quem geralmente é um consultório pequeno, um consultório médico, quem é que faz parte desse consultório? A equipe, geralmente é um médico, né, que é o dono, ou sócios. Geralmente tem a recepcionista, que muitas vezes é a própria secretária, que é quem marca, mas também é quem recebe o paciente. Tem ali, dependendo do consultório, alguém que trabalha com procedimentos ali de estéticos que ajuda, ou alguém que de alguma forma ajuda. Enfermeira. Enfermeira, exatamente. Então, assim, essa é a equipe. Que, na verdade, faz tudo, né? Aí, às vezes, a secretária já faz tudo ali, a enfermeira também dá um apoio. Exatamente. E algumas vezes eu já vi em clínicas, quem é a secretária é a esposa, ou o esposo é o que toma conta de alguma coisa, que também atende. Então, tá aquela mistura, tudo legal. Só que se a gente pensar, o que é o coração de qualquer empresa? Que uma empresa não existiria se não tivesse o quê? Vendas. Não existe. Não existe uma empresa que você me falar assim, ó, tem uma empresa que se não vender, ela continua ativa. Não existe. Todo o coração de qualquer empresa é venda. Inclusive de um consultório médico. Então aqui a gente está falando de marketing. Marketing, a gente deveria pensar o seguinte, em duas questões. Eu trazer esse paciente até a porta do meu consultório, quando ele liga, só que agora eu preciso vender para ele. Não adianta eu trazer ele na porta e uma secretária mal treinada colocar isso tudo a perder. Porque não sabe vender. Certo? E aí também tem aquela questão do marketing interno depois para proporcionar para esse paciente uma experiência tão fora de série para ele voltar e trazer amigos. Ponto. Agora, tem uma coisinha no meio dessas duas, que se chama vendas, e que toda empresa precisa de vendas. E se a gente for parar para pensar, eu fui o pioneiro, quem começou com esse movimento de marketing médico, começou a gravar vídeos, fazer cursos e receber reclamação, isso e aquilo, sair na Folha de São Paulo falando mal de mim, coisa do tipo, tudo bem. O que aconteceu? A maioria já está se atendendo a isso, a maioria tem Instagram, quem tem consultório, né, próprio, ou quer ter, mas já está estudando, já está fazendo um curso meu, já está te procurando, só que ainda não tem um movimento tão forte para que a área médica entenda que sem venda o consultório não é nada. Então, o que eu vejo que é uma tendência muito forte? Não serão mais contratadas, talvez, se for o caso da secretária ser quem fecha as consultas, ser quem apresenta valores, ser quem faz isso e aquilo, não vão ser mais contratadas simplesmente secretárias por perfis de ser gente boa e conhecidas. Essas pessoas serão, muito provavelmente, profissionais de venda. E eu já tenho muitos alunos, e quando eu te falo muito, com perfil, né? Em duas mãos. Exatamente, um perfil de venda, secretário. E não é assim que eu conto em duas mãos, eu conto assim uma centena. Eu poderia riscar aqui atrás uma centena de alunos que já estão com equipe de vendas dentro do consultório. E aí eu falo para você que uma próxima tendência é ter uma equipe de venda. Só que não se assuste, você pensa em equipe de venda, parece que é uma sala com 20 Na verdade, Vitor, a palavrinha vendas, eu diria que o problema já é a palavra. Quando a gente começa a conversar com um profissional médico e você fala na venda, isso já cria um obstáculo, uma barreira. E aí o nosso trabalho, né, apesar de eu não focar no marketing, ser a gestão, eu tenho que mostrar para ele exatamente isso que você falou, que não existe consultório, clínica, que é uma empresa sem vendas. E muitas vezes o problema é só falar essa palavra. Só que vendas, eu falo que envolve várias coisas, envolve também a questão de você, das pessoas, do você lidar. Tem que vender. É uma venda, o atendimento ele é uma venda, seja de um produto ou de um serviço. No caso do médico é do serviço, né? Mas você entende, né, Vitor, que essa palavra já cria uma barreira ali. Com certeza. Mas assim, quando eu comecei marketing, a palavra marketing médico causava barreira. É verdade. E assim, ó, eu prestei muita consultoria, muito serviço por trás da câmera. Então, eu não era conhecido. Assim. Só que de 2012, principalmente 2013 para cá, vídeos, cursos e tudo mais, o que aconteceu? Demorou 5 anos para eu quebrar esse muro. Demorou 5 anos. Eu acho que a palavra vendas na medicina não vai demorar 5 anos. Em 2 anos você vai ver que a maioria dos médicos vão estar escrevendo a equipe deles em treinamento de vendas, eles vão fazer treinamento de vendas. Quando eu lancei o Gatilhos de Agendamento, que é o primeiro, né? Assim, eu não conheço outro, cursos de venda de serviço médico, que é só detalhes de vendas. Falou, ó, é vendas, aqui não é marketing nada. O paciente chegou, você vai... E o que acontece? Alunos meus, o que eles já estão fazendo? Ao contratar, alguns têm a secretária e
alguém de vendas, alguns têm a própria secretária, é essa pessoa de vendas. O que é uma pessoa de vendas? É uma pessoa que ganha, além de um fixo ali que é geralmente baixo, ganha por meta. Então essa pessoa ganha por, fechou tantos agendamentos, quando a gente fala venda, agendamentos, procedimentos, tais procedimentos, fechou determinadas cirurgias e tudo mais, paciente retornou, tal. Então são pessoas que ganham com isso. E o que essa pessoa faz? Olha só o ativo gigante que você tem na mão, pacientes que você já atendeu. Secretária convencional nenhuma, reativa, faz o que a gente chama de repescagem desses pacientes. Outro ativo que você tem, amigos de pacientes que você atendeu, alguém de venda sabe criar um processo para chegar até eles. Outro ativo que você tem, pessoas que te seguem, mas que você não sabe trabalhar vendas, porque você tem receio, talvez tudo bem, mas alguém de vendas que você simplesmente com stories falando, ó, gente, deixa o seu WhatsApp aqui que eu vou enviar alguma dica. Essa pessoa de vendas depois vai fazer um follow-up ativo. Então eu vejo que em curto espaço de tempo a gente vai quebrar essa barreira de vendas, igual que eu ajudei a quebrar de marketing, eu sou pretensioso, faço sozinho, mas fui um dos primeiros, ajudei a quebrar essa questão do marketing em 5 anos. Como eu te falei, desde 2012 para 2017, não tinha mais crítica. E eu vejo que vendas vai acontecer isso. É verdade. E vai ser uma tendência muito grande. É verdade. Isso é uma tendência muito grande. Eu parar de achar que a minha secretária é alguém passiva, porque quando você tinha o consultório em 2005, que não tinha concorrente no seu bairro, você era o único cirurgião, você era o único proctologista da região. Não tinha concorrente no seu bairro, na sua cidade. As pessoas ligavam, esperavam 2 meses para ser atendida, eram atendidos com 3 horas de atraso, tudo bem, elas iam reclamar para quem? Agora não estão mais nesse jogo que você está jogando, é outro jogo. É outro. Aí, eu falo que a gente está na era da experiência do paciente, e totalmente ligado com tudo isso que você está falando. Exato, e uma era, além dessa experiência que complementou muito bem, é uma era que qualquer negócio ele tem que agora se atentar que ele não vive sem vendas. Então, eu tenho que ter uma equipe de vendas, pessoas treinadas para vender os meus procedimentos. Eu até tenho uma aluna que é fantástica, uma dermato, que ela faz toda a experiência do paciente desde a hora que ele entra ali no consultório para vender um determinado serviço que custa assim, quase 10 mil reais. E ela consegue ter uma conversão de cada 10 pacientes que vão para o consultório dela, 6 fecham esse serviço, que é uma coisa que a pessoa nem procurou no primeiro momento, a pessoa queria um preenchimento, queria tratar ali uma flacidez, um bigode chinês, alguma coisa, e ela consegue fechar esse procedimento com eles. Por quê? Porque no final ela simplesmente apresenta um pouco e aí já tudo treinado. Entra um profissional de venda que chama ela para uma pessoa para uma salinha e começa a apresentar ali o que é esse tratamento em si, que vai ajudar, é uma coisa que todo mundo quer, que é gordura localizada, que é uma dermato que faz isso. Certo? E consegue fechar. Por quê? Porque treinou. Eu assisti uma live sua com uma dermato, não sei se é ela, mas eu assisti uma live e eu achei perfeito. Era uma dermatologista falando de como ela atende o paciente. Ela falou que ela, desde o primeiro contato até o último. E aí ela deu vários exemplos de como a recepção dela é, de como que ela encaminha o paciente, do serviço do brinde que ela entrega. Eu achei assim, essa visão perfeita. Fiquei apaixonada vendo ela descrever. E muito bom, você estava junto. Doutora Patrícia. Não é essa a da gordura localizada, mas a Patrícia é craque nisso. Que ela eu achei muito legal. Ela é uma médica empresária. O que ela pensa? Sim. Igual a gente já conversou de processo e de equipe de vendas. Ela tem as duas coisas. Igual, todo paciente que entra no consultório dela, ele é recebido da mesma maneira, independente se ele entrou numa terça-feira à tarde ou numa segunda de manhã. Recebido da mesma maneira, com os mesmos gestos ali das recepcionistas, com o mesmo bom dia, fica geralmente, tentam controlar o tempo que ele fica ali, e no final, quando vai apresentar também os orçamentos, tem uma pessoa só de vendas, que essa pessoa ganha por orçamento fechado, que vai lá e consegue conduzir, e a conversão aumenta muito. E às vezes, o que médico acha? Que tudo isso é um gasto que a gente está falando. Não, se eu tiver um profissional de venda dentro de um consultório, ainda mais consultório de estética, imagina que eu tenho um profissional de vendas. E aí eu vou ter um salário a mais. Que hoje você pode fazer contrato, né? Mas então você não tem aqueles montes de encargo. Então você faz um contrato com ele. Poxa, vou pagar um salário a mais. Só que se ele te gerar, por exemplo, você fecha dos seus tratamentos aí, os que tem uma grande margem de lucro, você fecha 17 por mês. Se você passar a fazer 50, você pode contratar mais 10 dele, que vai pagar, que vai ser pago. Então, a gente não tem que pensar mais em vendas e marketing como um gasto. Isso é investimento. Então, a equipe de vendas, eu acho que é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu vejo que muito provavelmente vai começar a surgir são serviços de prevenção para algumas áreas. O que acontece?
Eu acho que o Covid ele vai ficar na memória coletiva, né? Essa memória coletiva ela vai ser muito forte durante anos. Vai ficar esse trauma para todos nós. Muita gente, por exemplo, eu já perdi gente da família, muita gente, já aconteceu muita coisa triste, e fora os noticiários e tudo mais, então vai ficar esse trauma na nossa cabeça. E durante pelo menos durante toda a minha carreira, a gente sabe que paciente ele não compra prevenção, paciente ele não compra muitas vezes qualidade de vida. Tem um grupo que já está começando a comprar agora, que teve muitos médicos que começaram isso com nutrógos, médicos do esporte, um movimento, e os pacientes já estão se atentando a isso, mas a maioria não comprava. Então, assim, eu vou lá no fim, na urgência. Eu me estourei, eu vou lá no ortopedista tratar o joelho. Eu preciso... Então, é na urgência ou ali na estética, no desejo mesmo. Mas a prevenção, se a gente pensar em 3 grandes áreas da medicina, que é a urgência, a estética, a prevenção. A prevenção quase o paciente não comprou. Com o Covid, eu acho que vai ficar muito mais fácil você ter pacotes, você ter serviços ligados à prevenção de muita coisa. E se a gente pensar, prevenção não quer dizer as coisas mais básicas. Vai prevenir de ter um ataque cardíaco, vai prevenir disso, aquilo. Tudo que for trauma na vida de um paciente, se for possível, é claro que tem especialidades que isso não é possível. Você não tem como prevenir o paciente a não fazer uma cirurgia de apêndice 2 vezes. Por exemplo. Sim. Não tem. Mas existe, você falou ortopedia, eu consigo. Se eu sei que um paciente estourou o joelho, ele já não faz a recuperação ali e tudo mais, com a fisioterapia, a reabilitação, mas eu posso ter, depois que eu falo, olha, sujeito, você está paciente, você já está liberado aqui, já fez as 47 sessões de fisioterapia de ombros, agora tá ótimo, depois da artroscopia, pode ir. Eu poderia criar para ele, e você falou ortopedia, tem uma grande clínica que eu tenho contato até hoje, a gente já criou esse tipo de pacote, que é virar para esse paciente e falar o seguinte, só que é o seguinte, você estourou esse teu ombro na academia fazendo tudo errado. Aqui a gente tem um personal e um fisioterapeuta que terminou já a tua fisioterapia, o plano ele não cobre mais, você já está liberado clinicamente. Mas se você voltar para a academia, 1 ano você estoura de novo. Você não quer. Aquilo é um trauma na cabeça da pessoa. Cirurgia, por mais que seja artroscopia, que é uma coisa um pouquinho menos traumatizante, mas mesmo assim, ele não quer passar por aquilo de novo. E aí se eu mostro para ele que tem uma alternativa, que ele vai pagar um pouco, que talvez seria o que ele ia pagar para um personal trainer, mas ele vai ter um acompanhamento durante X meses para prevenir aquilo lá, para fortalecer. E a gente só deu um exemplo aqui, ortopedia. Então, praticamente em qualquer área que a gente lidar com trauma de pacientes, se eu lido com trauma, que esse trauma pode ser... Então, são 2 variáveis. Eu lido com trauma ou não. Se for algum trauma, esse trauma pode ser... E esse trauma, segunda variável, esse trauma pode ser repetido? Porque apêndice, igual eu te disse, não tem como. Sim. Eu falar, então agora você vai fazer. Mas se for alguma coisa que dá para eu linkar algo de prevenção, eu vou ter um serviço a mais no consultório. E cada serviço que eu tenho, certo? É como se fosse, se a gente pensasse assim, como se fosse um supermercado que tem, ali tem gôndolas que falam de determinado assunto. Casa, tem outra que fala só sobre legumes, e assim por diante. E quanto mais você tiver essas gôndolas... O médico tem que ter essa visão que não necessariamente ele que vai fazer aquele serviço, né? Ele pode estar... psiquiatra junto com psicólogo, enfim, tem uma equipe multidisciplinar ali, e aí faz essa ação que você falou, mas com outras pessoas envolvidas nesse projeto, né? Muito bom, exatamente. Então, assim, eu vejo que serviços de prevenção, se você puder, é interessante já pensar em desenvolver esses serviços. Ligados a esses serviços de prevenção, a dica de número 4 é serviços complementares. Uma coisa é serviço de prevenção, eu falar para o paciente, tá aqui, você não quer... A probabilidade disso acontecer e retornar é grande, eu não quero te atender de novo, fazer a cirurgia, eu tenho em vez de você tratar lá fora, trata comigo aqui, previne. Outra coisa são serviços complementares. Se a gente pensar o seguinte, um paciente que vai até a dermato, se a dermato, a coisa mais difícil que tem é você fazer a pessoa confiar ao ponto de pisar na sua clínica, no seu consultório. A partir do momento que a pessoa pisou, ela está praticamente desarmada, porque ela já foi até lá. É a mesma coisa quando você aceita um encontro romântico com alguém. Você aceita... Você já deu o passo mais importante. A pessoa só se ela estragar tudo,
Só se ela for um completo, assim, para não utilizar a palavra idiota, utilizando, para colocar aquilo tudo a perder. Certo? Porque você já foi, você já se arrumou, você já maquiou, já fez isso. Pronto. É a mesma coisa do paciente. Ele já confiou, já ficou tenso. E paciente, quando vai em consulta médica, é aquela coisa, melhor roupa, perfume e tudo mais. A pessoa tá É, naquela. Ela é sim, uma coisa, não digo especial, mas é algo que elas preparam, não é uma coisa do dia a dia dela. Ela tem receio e sim. tudo mais, mas ela está desarmada, convenhamos. Então a coisa mais difícil é trazer ela lá. Eu falei já serviço de prevenção. A quarta coisa seria você ter serviços complementares dentro da sua clínica. Imagina que eu sou a dermato e eu noto que muitas das minhas pacientes, e meu público-alvo geralmente são mulheres de 35 a 45 anos que começaram a ver alguns efeitos de envelhecimento e tudo mais, mas querem. Tá com filhos pequenos, casamento um pouco ali balançando, mas tem uma carreira, e elas querem se sentir belas, autoestima, porque isso faz toda a diferença, elas vão procurar botox e tudo mais, tal. Se eu tivesse ali e começasse a falar para e abordar esses pacientes, se eu tivesse a equipe de venda, e falasse, ó, além de todos esses aspectos, eu acho que é interessante você tratar a questão comportamental e tudo mais. A gente tem aqui um psicólogo, a gente tem um coach, a gente tem alguma coisa no qual essa pessoa trabalharia para você ou ela não trabalha para você, ela é só sócia, entre aspas, ela só ganha por produtividade. Mas só dela alugar ali seu consultório, só dela te gerar uma receita a mais. Então, em qualquer serviço dá para você ter o algo a mais para ser feito. Sim. Então, assim, é muito difícil o serviço que você faz hoje, você não consegue ter algo a mais para oferecer para esse paciente que não seja você que faz, primeiro, para escalar o seu tempo, certo? Uhum. Segundo, para você fazer o principal, que é a tua atividade, mas ter sempre algo a mais para oferecer. Então, é começar a pensar, E é qual que é o muito legal problema. isso, porque o paciente, ele tem um benefício, né? Ele consegue fazer tudo ali naquele local, de repente, ou ter a segurança de você estar indicando para um outro profissional também, tem isso, né? Mas o serviço Exatamente. complementar é essencial, porque isso agrega no serviço do médico. Vai agregar no serviço da dermatologista, por exemplo, se ela tiver alguém para indicar. Com certeza. Até eu dou um exemplo, por exemplo, bariátrica. Poxa, Uhum. paciente, Nossa, parece paciente mas bariátrica. aí precisa da equipe mesmo. Não, você já tem a equipe multidisciplinar, né? Você já tem aquela equipe pré, psicólogo, Uhum. nutricionista, tem tudo ali. Aí a paciente bariátrica, o médico dela, que faz a cirurgia dela, ele é um segundo pai, geralmente é uma segunda mãe para ela. Que é quem deu, geralmente para essas pessoas, algumas dão esse tipo de depoimento. Você me deu a vida de volta, sabe? Porque eu me senti um lixo durante 10 anos. Sabe, eu não tinha qualidade de vida, eu não podia sair de casa. São umas coisas assim. É É. uma coisa pesada, dependendo do nível. Então ela já confia muito nele. Só que ele tem equipe multidisciplinar pré a cirurgia. E tem ali um acompanhamento básico ali depois. Só que imagina, essa pessoa que fez a cirurgia bariátrica, você acha que ela vai ter melhores resultados? Fez a cirurgia, teve o tempo de recuperação, o pós-cirúrgico está liberado pelo médico. Ela vai ter melhores resultados fazendo exercício físico ou não fazendo? Fazendo exercício físico. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai no mais Smart Fit da vida. Ela vai na academia do bairro da vida dela com personal. Se eu sou cirurgião bariátrico, a primeira coisa que eu faço, eu tenho uma equipe ou só um personal trainer que eu vou desenvolver com Uhum. ele. Eu vou desenvolver com ele os exercícios que uma paciente de bariátrica, um paciente bariátrica tem que fazer para depois também. A gente sabe que essas pessoas têm, durante muito tempo não tem massa magra, não tem, então você pode lesionar muito fácil. O que eu vou Uhum. fazer com essas pessoas? Eu vou ter esse profissional que vai trabalhar comigo. Quanto custa a hora do personal aí na sua cidade? É R$ 100. Esse meu personal custa 120, mas na verdade ele cobra 70, os R$ 50 é meu. Só que ele Uhum. faz isso em praticamente todas as minhas pacientes. Logo, eu estou recebendo R$ 50 por hora de um serviço que eu nem estou fazendo, e esse personal está fazendo 20, 30 por semana. Sim. Você entendeu? Aí na hora que eu vejo, eu tenho 5, 6, 10 mil reais a mais no meu consultório, porque eu tenho um personal trainer que faz o protocolo de pós-cirurgia bariátrica junto comigo. Você tá entendendo? Então, essa é a diferença entre eu ter ali serviços Serviço complementares. complementar. Então, Sim, seria isso perfeito. uma Uhum. outra questão. Uma outra, então, que eu vejo que pode. Ai, o Eduardo Longo comentou até aqui. Cross-sell médico. É, É um é, termo? é um termo, é um cross-sell quando eu vendo serviços que não são muitas vezes similares, entendeu? Mas Sim. eles estão conectados entre eles.
Então, se eu vendesse Sim, ali um personal vendendo um outro serviço de personal, já não é um cross-sell agora. Vender serviços que não entendi. estão similares, mas Uhum. que se interligam, seria um cross-sell ali para esse paciente. Aí o que acontece? Outra questão que eu vejo, criar pacote, é uma tendência muito forte. É uma tendência que eu pude participar de umas primeiras clínicas que fizeram isso aí. Que é, por exemplo, eu sou um psiquiatra e eu vou atender o paciente. E eu cobro R$ 400 a minha consulta, a sessão ali. E esse paciente paga 500, só que aí tem mês que esse paciente, hoje eu não vou, ele sai de fininho e não vai, eu não recebo esses 500, outro mês ele vem, outro mês eu fico contando com aqueles 500. Sendo que eu poderia propor para ele um plano de tratamento, teu plano de tratamento ele é 10 sessões que contemplam isso, tem esse serviço a mais aqui, esse tratamento ele custa R$ 9.500, mas se o teu caso for indicação e eu acho que a gente consegue tal, ele é 5 mil aí, quando eu tenho equipe de venda, lembra que a gente falou no primeiro? Não é nem o médico que vai falar isso, Sim, é a equipe de venda, porque a o médico equipe não de vai querer falar vendas. uma coisa dessa. E Equipe de... tem casos que o paciente, você sabe que ele vai fazer um tratamento contínuo com você durante muito tempo, né? É uma Exatamente. possibilidade. Você falou psiquiatria, na hora que você falou de pacote, eu já ia te perguntar aqui na dermato, que eu acho que é o mais comum, né? Ah, na Mas dermato. psiquiatria é super interessante. Eu não tinha Eu, pensado na olha só, psiquiatria. dermato. Teve um caso de uma dermato que fez isso na minha frente, eu achei incrível. Que foi quando eu Ah, fui com a minha esposa, né, no consultório dela, sendo que eu já tinha dado essa aula, ela era minha aluna, ela fez, eu olhei assim e falei, será que ela entendeu que eu estava... Ela foi lá fazer um tipo de tratamento ali para gordura localizada, tal, igual todo mundo quer, né? Ninguém está satisfeito. Aí a dermato virou pra gente e falou, ó, tem por exemplo, criolipólise, isso aqui vai ajudar. Então, criolipólise, aí a gente já sabe mais ou menos, né? O que trabalha na área, minha esposa é médica, tá, criolipólise é uma sessão, você paga X, dependendo da marca, se for com o Sculpt é mais caro, se não for, tal, custa X. Aí ela falou, mas ó, o que as pacientes têm tido bons resultados para isso é o método blindado europeu. Aí eu falei, caramba, aprendeu certinho, porque a primeira coisa quando eu quero vender algo, se eu puder ancorar em algo que a pessoa não tem referência, ela não tem como precificar. Quando ela falou isso, eu falei, pronto, tirou meu chão. Não sei se isso custa 1.000, se custa 2.000, se custa 20, se é o convencional. Já mas me... foi só pelo nome, é isso? Tem Não, um aí nome o diferente? método blindado europeu é o seguinte, você faz X sessões disso aqui, porque isso daqui tende a quebrar essas enzimas, aí você faz mais 3 aplicações disso aqui, porque isso aqui é para manter, logo depois que você sair disso, você tem que ir para estimulação assim, que depois você passa para o laser assim. Aí um médico de Portugal, ele fez vários estudos e viu que essa é a melhor maneira para você perder gordura localizada, tal, que é com o método blindado europeu. E aí é o seguinte, se você for fazer tudo isso avulso que eu te falei, ó, porque esse equipamento custa tanto, somou 17 mil. Se for fechar isso daqui com a gente, como a gente já sabe, como a gente já tem processo, vai ficar em 4 mil e pouco. Ou seja, ela poderia vender uma sessãozinha, ela vendeu algo, Hum. e só ali ela conseguiu, que fechou, quase R$ 5.000 em um dia só com um paciente. Você está entendendo? Então, quando a gente fala de E foi ela ou pacotes, foi a equipe de vendas? essa daí foi ela. Foi ela que... É uma aluna minha de muito tempo. Eu até falei, eu vou lá ver, vou prestigiar, né? Eu gosto de vezes, se eu puder ir no consultório dos meus Sim. alunos com um paciente, eu prestigio. O que eu vou fazer com outro? Até eu vi que tem Ah. um plástico que acabou de entrar aqui, quando eu vou fazer minha cirurgia plástica com ele. Um amigo meu, que já se tornou um amigo, doutor Otávio. Mas olha lá, o que acontece? Você sempre tem a possibilidade de criar um pacote, se você pensar bem. Um pacote, por exemplo, a gente atendia muito paciente naquela clínica de ortopedia, pacientes com dor na coluna, que muitas vezes eram tratamentos conservadores, que iam recuperar ele nem precisava de cirurgia, até porque a cirurgia da coluna é um pouco mais delicada. Só que aí, esse paciente, quais são os tratamentos conservadores geralmente numa clínica de ortopedia? Você vai fazer sessões de fisioterapia, choquezinhos, tal. Você vai fazer, dependendo da clínica, tem um RPG, tem um Pilates ali dentro para ajudar. Uhum. E só. Então é o que geralmente tem. Acupuntura, algumas tem ali também. Como essa clínica tinha todos esses serviços, uma coisa era falar, ó, você vai precisar fazer 10 sessões de fisioterapia. Então você vem aqui, cada dia você vem em uma, paga, passa seu cartão, tudo bem, que é o que todo mundo faz. Mas não, o pacote teu de coluna, tal, que contempla isso, pá, de tanto, tá tanto. Aí o cara de vendas é bom, sabe colocar uma urgência, eu consigo fazer até, mas tem que ter uma resposta até amanhã, porque a agenda já tá assim.
fechava muito esses pacotes, fechava muito. Então, assim, ó, ao invés da clínica ganhar R$ 100 por sessão cada vez que o paciente vinha, ela já fechava 3, 4 mil reais de uma vez. Você tá entendendo? Sim, Independente se o paciente vai vir ou não depois. É lógico que o tratamento era o mesmo, o comprometimento era o mesmo. Entendeu? A questão é você não vender falso resultado. Isso daí não é é isso nem que eu para ia falar pacote nem para agora. serviço. Entendeu? Eu ia falar, como a gente está falando, né, da área médica, acho que é muito interessante a gente pensar que, assim, o objetivo, quando você fala das vendas, é sim encarar o seu consultório como uma empresa, e aí você vê a importância das vendas, do crescimento da sua empresa, senão não haverá crescimento, mas também ter aquela segurança do que você está oferecendo, né? Você vai vender o pacote, mas aquele pacote você elaborou, você sabe que você está entregando algo de muito valor para o seu paciente, né, Vitor? Tem que ter esse lado, porque daí o Não, com médico ele certeza. faz isso com muito mais leveza. Com certeza. Isso nada mais são do que os protocolos que você faz. Que você, por exemplo, Dermato faz muito protocolo, no Uhum. qual ela coloca alguns serviços para tratar aquele problema. Então, você vai fazer aqui uma sessão de laser, depois você vai fazer uma sessão de luz pulsada, depois com microagulhamento. Só que uma coisa é eu cobrar um por um. A outra coisa é eu falar, ó, Sim, esse pacote sai tanto e até dar um desconto na hora. A questão é a gente pensar como empresa que eu tô deixando, eu tô na esperança de ganhar. A pessoa vai retornar 3 vezes, eu vou ganhar aquilo em 3 vezes, eu posso já ganhar isso no começo, entendeu? E sim, até, aham, isso aí até é mais vendável para a pessoa. Porque ela tá. Só que assim, sim, isso tem que ser muito ético para fazer isso, igual exato. você falou. É uma coisa que você tem total certeza, que é lógico que não vai curar ou não vai muitas vezes tratar, porque isso daí você não daria certeza nem se ele fizesse o tratamento avulso, que não tem. Uhum, Cada pessoa responde, cada organismo responde de um jeito, depende muito do paciente no dia a dia também, não tem como garantir nada. Isso daí o paciente tem que ficar sim. ciente. Mas é uma possibilidade. Então, e eu vejo que isso é sim Uma tendência. uma dessas 11 tendências, porque eu já estou vendo acontecer muito, tá? Eu até tô vendo, eu lembro que em 2017 eu mandei um e-mail sobre isso aí e hoje em dia eu já estou vendo vários fazer isso. Muito bacana. Então, criar pacotes. Outra coisa que eu vejo Tá. que é uma tendência é economia corporativa. Eu até apareceu aqui que ela tinha entrado, só deixa eu ver, deve ter saído já aqui da live, mas ela tinha entrado. Só vou ver se eu tenho certeza para Boa não noite para o falar. Rodrigo, que deu boa noite aqui pra gente. Bom, na Shell aqui, mas vamos lá. Economia colaborativa, eu vejo que vai ser uma tendência muito grande. O que eu já estou começando a ver? Teve uma residente que fez esses dias uma ação falando de médicos padrinhos, basicamente, que era, eu sou um médico, sou um cardiologista, por exemplo, eu me inscrevo nessa ação e ali eu faço um grupo com mais 20 estudantes de medicina e esses 20 estudantes de medicina começam a produzir conteúdo para mim. Então, ao invés de eu pagar uma agência, cada dia é dia de um produzir, então são 20 conteúdos por mês, cada dia um produz, e aí ele tem que fazer a imagem e o texto, tal, e produz. Contrapartida, ele vai ter que estudar mais um pouco, o acadêmico, só que eu também me comprometo a dar uma aula para ele, porque esse acadêmico muitas vezes ele tem um sonho em ser plástico, ele tem um sonho em ser dermato, ele tem um sonho assim, e eu ajudo ele de alguma forma. Ele pergunta coisas no grupo sobre o mercado, eu ajudo ele. Isso é economia colaborativa. Então, existem vários bons livros que já estão abordando isso há algum tempo, que isso tende a ser o futuro e tudo mais. E essa economia colaborativa está muito em torno de comunidade. E o que eu vejo? Nos últimos 2 anos, o curso meu chamado Médico Celebridade, eu comecei a criar comunidade com ele. Então a pessoa entrava no curso, aí a gente criava um grupo de WhatsApp, as pessoas passaram a ser amigas. Aí o que acontece? Gente, eu comecei a atender telemedicina. Qual que é o prontuário que vocês utilizam? Ah, eu utilizo esse. Não, mas esse aqui eu já utilizo. Ah, eu utilizo aquele. Aí começa a ajudar. Aí o que acontece? Essa pessoa, você acha que ela ia perguntar naquele grupo de residência que ela faz parte, que ela já fez a residência há uns 7 anos, mas tem o grupinho ali no WhatsApp? Não, porque ali ela não é nesse tema que eles abordam. Ela ia perguntar no grupo do plantão no hospital? Não, mas nesse grupo de marketing médico ela pergunta. Aí um ajuda o outro. Aí essa questão dos médicos padrinhos. Os acadêmicos já ajudando os médicos e tudo mais. Então eu estou vendo que uma Mas tendência muito eles grande. usam isso em específico para o marketing, é isso?
Economia colaborativa geralmente é para um tema. Eu vejo que para o marketing vai se tornar cada vez mais comum, que é grupos de médicos se ajudando. Olha só, no meu consultório eu faço assim, assim, assim. Ó, no meu eu faço isso, que é a troca de experiência, mas até chegando a fazer, alguns casos em fazer serviços um para o outro em troca. Por exemplo, eu tenho um aluno que eu conheço que ele trouxe os amigos dele para também ser meus alunos, e esse médico ele sabe editar vídeo muito bem. Atualmente ele edita dos colegas dele. Em contrapartida, os colegas provavelmente fazem alguma coisa para ele. Entendeu? Então eu vejo que está se tornando uma coisa muito comum essa economia colaborativa na área médica, deles entenderem que antes era assim, eu não quero ficar mal falado ali entre meus colegas, não vou falar de marketing, não vou falar nada disso. Hoje em dia já está começando a se quebrar essas barreiras dentro dos grupos e eles já estão começando a se ajudar. Então eu vejo que ações como essa ação que eu te falei dos padrinhos médicos foi uma primeira das grandes ações de economia colaborativa e que com certeza isso vai se tornar cada vez mais comum no mercado. Eu até tenho um projeto que é o meu próximo projeto. Até hoje eu já passei da marca de 3 mil alunos médicos, só que entre os médicos eu tenho assim 2%, 3%, só não sei se da última vez que eu vi era 2%, que são alunos, pessoal dono de agência, quem trabalha com médico, quem presta serviço, tal. Tem esse público ali dentro dos meus cursos. Sim, Aí o que eu já tô fazendo? Daqui 2 meses eu vou lançar um projeto que vai ser um curso para ensinar pessoas que trabalham com médico a lidar com médico. Qual serviço de marketing tem que prestar, como faz um contrato, o que dá resultado, o que não dá, como que é o dia a dia do médico, coisas que eu tenho vivência há muito tempo. E aí, o que eu vou unir? Eu vou unir as duas pontas. E de uma forma, talvez, muito colaborativa. Eu estou quebrando a cabeça, a gente já desenvolveu várias coisas que vai ser forma colaborativa em algumas partes. É lógico que no final o prestador de serviço vai ganhar, o médico vai ganhar, mas as duas comunidades vão conversar e trocar experiência entre elas sem ter nenhum ganho monetário no começo, só que no final a gente sabe que as transações acontecem dessas maneiras. sim, é uma coisa natural, né? Exatamente. Então, essas pessoas eu vou treinar para elas serem esse braço direito desse meu grupo grandioso que eu tenho de alunos médicos. Mas Do é outro lado, muito legal isso, sabe por quê? O que eu vejo muito? O médico, como ele não tem o conhecimento nessa área de marketing, ele faz uma contratação de uma agência. Porém, a agência precisa ter uma estratégia, precisa ter um acompanhamento. E aí o que acontece? A agência começa a fazer aquele post de várias coisas aleatórias, diferentes, claro, interligado à especialidade médica. Mas eu vejo que falta um preparo também, às vezes, do profissional do marketing, auxiliar o médico a ele estar mais próximo do seu paciente, porque ali tem uma prestação de serviço, né, Vitor? Que é muito as dicas que você faz hoje. Então, de repente, você fazer essa ligação do prestador e do médico, acho que vai funcionar muito bem, porque daí vai um ajudando o outro, né? Eu vejo muito isso. Muitas agências que eu entendo que quer entregar o melhor trabalho, mas que falta essa questão de aproximação, de relacionamento mesmo, daquela mídia social, daquela rede social. Não tem, você entende isso, né? Você deve ver muito isso, né? Exato, nossa, demais. Eu acho que quando eu digo do colaborativo, a gente pensa assim, se eu tiver um grupo de 500 prestadores de serviço para a médica, que eles estão num grupo, e eventualmente eles tiram dúvidas desses médicos que eu tenho, eles ajudam, eles tal, eu falo, poxa, mas está trabalhando de graça. Mas por outro lado, o que esse pessoal não tem que presta serviço? Ele não tem a vivência, ele não sabe os problemas do dia a dia muito bem, ele não sabe conversar, porque uma coisa que eu ensino para esse pessoal é o seguinte, quando você quer fechar um contrato com um médico, se você usar determinadas palavras no teu vocabulário, ele vai se sentir mais seguro, porque opa, ele entende. Ele entende da minha realidade, ele entende o que é ser médico, ou um pouco ali, não é entender de medicina, ele entende um pouco. Então, para essas pessoas pegarem essa vivência, se eles querem trilhar esse caminho, vai ser um lado ajudando o outro. Eu confio muito nisso. Eu confio muito nessa questão. Aí, então, a economia colaborativa eu vejo que vai ser uma questão, aí, uma tendência. Outra tendência, que eu sempre gosto de adiantar um pouquinho essas tendências. Né? O que aconteceu? Eu tinha um curso só de marketing médico. Aí eu vi que, poxa, não adianta fazer marketing, chega o telefone, toca a secretária para sair e fala assim, então, doutor, depois eu ligo, tá, de volta para dar a resposta. Então, doutora não, você fala para a secretária. Então tá bom, depois a gente aguarda. Tá? Não existe isso. Você está vendendo o serviço, como você vai deixar a pessoa falar isso? Falar tchau, falou tchau, tirou o pão da mesa da secretária. A secretária, a pessoa falou tchau para sempre, tirou o pão da sua mesa. Isso não existe. Para com isso.
Aí eu lancei um curso de secretária médica lucrativa. Aí eu pensei em outra ponta, tá, não adianta nada eu trazer o paciente até o telefone, a secretária atender, chegou na hora o médico, ele acha que venda é uma coisa, igual eu disse aqui no começo, que a gente improvisa, que de qualquer jeito o paciente vai fechar ou não. Não, existe técnica para vender, que existem uns gatilhos mentais, eu transformei 42 gatilhos do agendamento para ensinar médico a vender ali dentro. Sem parecer vendedor, que eu falo, ó, eu sei, vem cá, eu sei que você não quer parecer vendedor. Você não quer que o paciente vá aí, médico vendedor. Sabia que tem uns gatilhos que você vai fazer? É uma pergunta que você faz a pessoa se comprometer, a outra você faz, ela tá empoderada, a outra você faz isso. Tem uma hora que ela não tem como falar não. Entendeu? E é isso que eu vou te ensinar. Vender serviço médico sem parecer vendedor. Aí eu já antecipei, venda. Aí eu falei, tá, vou antecipar mais uma coisa, que é uma tendência que eu vou falar para você aqui, que eu falei naquele podcast, que eu já até lancei um curso sobre isso. Que eu vejo assim, ó, durante toda a história da medicina, como é que médico monetizou? Serviço. Hora. Uhum. Tenho serviço, realizo o meu serviço, realizo minha cirurgia, então fazendo serviço. Só que ele não tinha percebido até então, mas agora já perceberam, já até lançou um curso sobre isso, que é o plano B da medicina, que ele tem uma coisa que chama conhecimento. E conhecimento pode ser monetizado. Se eu... Isso mas tá o que cada eu vez mais faço? comum, né? Se eu tenho um consultório em Lajeado, consultório pequeno, em Lajeado, só que eu tenho ele há 11 anos, e eu já contratei X secretários, eu já sofri processo, eu já sei o que o fisco cobra, o que não cobra, tal. Você acha que eu não posso ensinar alguém mais novo a como abrir o seu primeiro consultório? Posso. Aí, só que eu não quero ensinar isso, porque não é minha área. Eu sou esse mesmo médico em Lajeado, só que eu sou um proctologista. E na proctologia, existe uma técnica cirúrgica que eu fui para Barcelona e aprendi. Essa técnica cirúrgica ainda não tem aqui, uma robótica, alguma coisa. Aí você acha que se eu falasse para os meus pares, ó, eu ensino um curso online, tal, eu poderia monetizar. Então assim, Sim, existem várias maneiras que você pode monetizar. Eu lancei esse milhares. curso há 3 meses. Há 3 meses. Até aquela doutora que a gente conversou aqui, ela lançou o curso, ela foi minha aluna e lançou o curso dela. Eu lancei há 3 meses esse curso. Eu já tive 6 alunos. Na primeira turma entrou, se eu não me engano, 57 alunos. Eu já tive 6 alunos nesses 3 meses que já fizeram em um dia mais que 10 mil reais em venda de curso online. Teve uma que bateu 30 em um dia. Mais de 30, que foi a Mariana, uma médica brasileira que hoje mora na Alemanha, que é neurologista, e vendeu um curso de DBS para neurologistas, para aprender a técnica, porque aqui só na USP pagando 10 mil. Ela vendeu por 2 mil o curso, vendeu para 15 alunos em um dia, aí vai lançar a segunda turma. Então, assim, eu vejo que é uma tendência para ontem. Tudo que é conhecimento é moeda. Eu E vejo também médico, que isso vai muito de perfil, né? É uma tendência, mas aí tem o perfil do médico também, né? De querer transmitir esse conhecimento, porque o retorno, ele é assim, ele é certo, né, Vitor? E muito, muito é, profissional fazendo isso, e se você fizer bem feito, ainda mais um médico que tem conhecimentos específicos, é algo certo que dá certo mesmo. exatamente. E ó, antes da gente entrar nessa live, eu entrei no grupo que eu tenho do Plano B da Medicina, e tinha um dos meus alunos, o Igor, psiquiatra, se tiver aqui um abraço. Olha o curso que ele vai lançar semana que vem. É um psiquiatra falando sobre meditação, como acalmar sua mente. Ele vai falar, eu sou psiquiatra, eu faço meditação há tanto tempo, eu vou unir a psiquiatria com a meditação e vou te mostrar uma maneira alternativa de meditar e conseguir acalmar essa sua mente ansiosa. Já está bombando os grupos dele do lançamento, que eu ensinei como lançar em Legal. grupos. Assim. Então, assim, dá para ser feito muita coisa, muito lançamento. Tudo que é E é conhecimento legal o é nome, moeda. né? O plano B, porque é aquela questão de quando o médico ele também quer se dedicar a uma outra área, digamos, né? Porque daí é a educação, né? Exatamente, aí tem o plano B na medicina. Outra questão que eu vejo que vai ser muito grande, collab de colegas, que é basicamente você, um ajudando o outro a crescer em canais. Então eu falei de economia colaborativa e collab é muito parecido com isso. Que vai ser o seguinte, eu sou dermato, tenho meu canal aqui no YouTube, eu tenho meu Instagram com tanto seguidores quanto isso, eu já vou começar a procurar ativamente um outro colega que também tem um Instagram um pouquinho bombado. Vou fazer uma live igual a gente está fazendo nada mais que um collab aqui. Aham. É o meu canal te ajudar, eu te apresentar para algumas pessoas, o teu você me apresentar para algumas pessoas, e eu vejo que na área médica isso vai ser muito mais
em curto espaço, isso vai ser uma estratégia, não é mais de vez em quando faz. Isso vai ser uma das principais estratégias de marketing. Como utilizar a audiência do meu colega para eu crescer a minha audiência e os dois ganharem. Então, sai daquela questão só eu fazendo meu conteúdo, só eu, e vamos passar para ter collabs estratégicos. Eu acho que isso é Que tem uma bastante a tendência ver muito também com grande. network, né? Tem alguém que comentou para você aqui, ó. Tô esperando o plano B, Vitor. O Henry, aluno do Médio Celebridade, tá focado ali no Médio Celebridade. Parabéns para ele. Ô, Me falou que os Vitor, qual depoimentos. tendência que a gente tá? Porque a gente já tá nos Falta duas 55 só. minutos. Eu vi, eu olhei aqui, tava nos 50, tava nos 50. Vamos lá, eu acho que a tendência de número 10, programa de indicação, isso vai começar a bombar muito. Eu já coloco isso em prática em algumas clínicas, principalmente de estética, mas eu vejo que em muitos consultórios isso vai começar a acontecer. De alguma forma eu bonificar, seja participando de um grupo VIP meu, num Telegram, no qual eu dou dicas para melhorar a sua postura, a sua saúde, seja ganhando descontos em um outro negócio que eu faço uma parceria. Então, indicação você vai ganhar desconto ali em tal lugar, e existem várias maneiras, ganhando estrelas para depois abater em serviços, mas programa de indicação, utilizar aquele paciente que já está lá dentro, que já gosta de você, que já está louco para indicar para os amigos, utilizando esse programa de indicação, tá bom? Não é, mas eu não posso usar a imagem do meu paciente, não posso postar foto dele antes e depois. Não é isso. É o programa de indicação ali dentro do consultório. Pós-consulta, o secretário apresentar, falou, caso você tenha um colega e queira indicar, você pode deixar o nome que a gente vai entrar em contato, ou se não, tá aqui a mensagem para você enviar para os seus colegas. Caso isso acontecer e dê certo, você ganha, pode ser desde um serviço a mais, e já está acontecendo muito isso. Só que ainda pouco perto desse universo gigante de consultório. Então eu vejo que isso é uma tendência que vai acontecer muito. Programa de indicação. E a última tendência, eu vejo que é a questão da curadoria de conteúdo, que é o seguinte. Tem só um comentário aqui, Vitor, porque como a nossa live já vai expirar. Vitor, boa noite. Você acha que ainda existe muitos médicos que veem o marketing como um custo e não um investimento? Olha só, Antônio, eu vejo que isso é não só médico, qualquer pessoa que tem um negócio, a maioria ainda vê assim. O dono do mercadinho vê assim, o dentista vê assim, inclusive o médico. Até eu fiz uma live com um profissional de investimento esses dias, e ele me falou, Vitor, como que tá a questão do marketing? Eu falei, a maioria dos médicos pararam com as agências agora. Por quê? Porque geralmente eu corto aquilo que eu acho que é gasto. Certo? Se eu corto o que eu acho que é gasto, eu acho que marketing é gasto, eu corto. Então, Antônio, com certeza, É muitos verdade. veem isso como um gasto. Só que o que é investimento, se a gente parar para pensar? Investimento nada mais é do que eu colocar uma receita ali, um montante de dinheiro, e eu esperar, e geralmente eu sair com um pouquinho mais. E o marketing é para isso, é para você colocar R$ 1 e sair Exato. com dois. Só que o que acontece? Tem muito profissional que acha que tem que colocar R$ 1.000 por mês e só quando ganhar 100 mil porque o marketing está bom. Não. Se você já dobra o seu patrimônio, isso é um investimento. Então eu não veria o Exato. marketing como gasto nunca. Se no mínimo ele está me retornando o dobro do que eu invisto, por que eu vou parar com uma coisa que me retorna um dobro? Se você me dá uma maquininha que eu coloco R$ 1 e sai dois, eu fico o dia inteiro jogando moeda nela. Você entendeu? Não tem? Então eu acho que é isso. E no Vamos para a final, última tendência nos últimos rápido, né? dois Tem que ser. minutos. Vitor, eu não quero Tá, perder essa live. eu vou fazer rápido, Hélio, já te agradeço de antemão. Então vamos lá. Última tendência, curadoria de conteúdo. Eu vejo que, por mais que eu tenha uma especialidade, o paciente, um tá lendo ali que tem que tomar não sei o que, com cloroquina misturada com suco de laranja, o outro tá falando que tem que tomar e assim, várias coisas diferentes para tratar tal coisa, um falando que dá dor nas costas se eu ficar em pé, o outro se eu ficar deitado. Eu acho que vai ser muito comum médicos ter um canal, por exemplo, no Telegram e começar a colocar gente para falar um pouco de medicina, para abrir a mente dessas pessoas. Elas vão passar a confiar, vão passar a procurar eles no consultório, porque relacionamento é a palavra-chave, e ele vai se servir mais como uma curadoria de conteúdo. As pessoas vão. Não é consulta, não é nada, porque isso é proibido. Mas as pessoas no dia a dia, elas ouvem tanta besteira, elas vão na internet, vê um vídeo querendo vender para ela a erva santa que vai curar todos os problemas dela, e esse médico vai ajudar a fazer isso. Então todos eles vão ter espaço de curadoria de bom conteúdo e assim vão ganhar muito no consultório. É bom conteúdo, né? Gente, a live foi excelente, esclarecedora. A gente está no último minuto, então, obrigada a todo mundo que está aqui dando parabéns. Foi um prazer. Vitor, foi um prazer enorme. A nossa live vai ficar aqui no feed, mas eu preciso muito te agradecer.
Você tem muita coisa para passar para a gente, queria ter mais tempo. E foi um prazer. Últimos segundos, Vitor. O prazer foi meu, foi muito bom passar esse tempo aqui contigo. Vamos, e qualquer dia a gente faz o inverso, aí eu escuto mais do Sem que falo. dúvidas. Porque se você ligar a maquininha aqui, vai falar muito. E obrigado, assim, obrigado pelo tempo de todo mundo. É Aqui, ó, verdade. Muito Psiquiatra Rio obrigada de a todos que Janeiro, estão. está sempre presente. Muito obrigado mais uma vez. Lívia Obrigada, e o pessoal gente. que estava Muita aqui. gente querida aqui na live. Né? Eu Eu vi vi que tem uma muita aluna gente minha, a querida. Lívia está aqui, um É, abraço para ela. Bom, gente, todo depois mundo. vocês assistam a live e fala pra gente o que vocês acharam no comentário. Boa noite, obrigada a todo mundo. Eu espero todo mundo segunda-feira na live de reembolso médico com o doutor Alexandre Amato. E Vitor, brigadão. Obrigado, Wilson. Muito sucesso na sua vida, tá?